aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos aqui o nosso primeiro Tubarão Podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Miguel e o meu outro apresentador aqui é o Danilo. E aí, Danilo? Mostra aí pra gente quem é o nosso convidado da semana. E aí, tudo bom, pessoal? Muito feliz de estar aqui no nosso primeiro podcast. E o nosso convidado da semana é o nosso querido amigo Eric Campanus, baterista da banda The Activate. E aí, galera? Sou o Eric Campanus, baterista da banda The Activate. Inclusive a banda The Activate está aqui em peso, né? Com o grande Miguel também. Vamos ter bastante história legal aí para contar. Isso aí. Muito bem. No nosso caso aqui, nós temos praticamente membros aqui que fizeram parte da banda The Activate, né? Eu e Eric ainda estamos na banda The Activate, apesar de nós estamos aí num período um pouquinho mais parado, né? Mas ainda continuamos na The Activate. E o Danilo, ele já foi o guitarrista da banda já. E ele também tem muita história para contar, não é verdade? É verdade, sim. Várias histórias, muitas tretas, muitos desentendimentos, histórias de novela da Globo. Mas antes de falar das histórias da banda The Activate, eu tava aqui pensando. A banda The Activate também é como se fosse um sentimento, se a gente for parar pra pensar de uma forma metafórica, né? Cara, pior que é verdade. Se você for dar uma olhada, até vendo pelo Eric mesmo também, né? O quanto que a gente vê essa coisa da The Activate representar muito pra gente, né? Representar bastante o sentimento que todos nós sentíamos aí, todos nós tivemos. Eu posso falar por mim agora que quando eu The Activate, já tô praticamente desde o início, né, da fundação da banda, que a The Activate, quando a gente saía para fazer nossos ensaios, tocar em alguns lugares, poucos shows que fizemos, por incrível que pareça, mas já temos bastante tempo de história aí, bastante treta e tal, pra mim sempre foi um sentimento, um enorme prazer, enorme tocar com os meus amigos, sabe? Eu falo assim por mim, tocar com os meus amigos sempre foi importante. O Eric pode até falar isso melhor, sobre essa parada de tocar com os amigos, como é que é tocar com os amigos, não é? Sim, cara, sem dúvida. A The Activate pra mim é o principal assim, projeto. Acho que se eu pensei na minha adolescência foi a The Activate. A The Activate como vocês disseram, um sentimento, algo que a gente sempre levou numa forma assim, de uma forma mais lúdica, né? De brincadeira, pra gente interagir entre a gente, né? Sempre coisa muito mais nossa do que pros outros. Eu sempre vi isso na gente, quando a gente junta pra fazer um som, de vez em quando a gente toca aí. É aquela coisa prazerosa, a gente fica olhando e fica, pô, cara, a gente podia tá tocando outras músicas já, a gente já poderia estar tocando há muito tempo. E como o Miguel falou, na teoria, né, porque na prática não é isso tudo. Na teoria a gente tem quase 10 anos de banda. 10 anos de sentimento, vamos falar. Exatamente. Tendo em mente, né, que o auge, assim, desse sentimento foi o ano de 2013, né? O ano que todo mundo tava cabeludo, usando banda de rock, né? Exatamente, desse jeito. A gente era zoado na escola, porque, eu tinha só... O pessoal falava que eu só tinha uma blusa do Angra. Miguel tinha uma blusa só, que era, acho que ou do Nirvana ou do Metallica. Era do Metallica. E Eric tinha uma do Avenged Sevenfold. Tinha o Netinho também, que o pessoal falava que ele dormia com a blusa do Slipknot dele. É verdade. Cara, mas não sabe o que é o Miguel com a camisa do Motorhead. E também essa camisa do Motorhead é icônica, pra falar a verdade. Mais pra frente eu chego nela. Mas, eu lembro muito bem que, nós tínhamos a alcunha, né? Porque antes a gente não era chamado exatamente de banda The Activate, né? Era a galerinha do rock. Ou The Nerd, né? The Nerd. Eu ia falar exatamente isso, The Nerd.
Desculpa. Exatamente, cara. Olha, Mas também, cara, que eu posso dizer assim, no início a gente teve muita história bizarra, assim, pela nossa trajetória, tipo, porque começou juntamente com a gente começando a tocar os instrumentos, né? começou muito Pô, sem antes. dúvida. Eric pode contar um pouquinho, que ele viu mais de fora, como é que foi você ver, assim, o pessoal correndo atrás dos instrumentos pra tocar, e, tipo, você praticamente foi o último a entrar no meio pra ser o baterista, não é? Rapaz, pelo que eu me lembro, não, velho. Pra mim, sempre foi o cara da batera. Não, tipo assim, ele foi o último a ser introduzido a ser o cara mesmo a ser o cara da banda. E aí, Cara, olha só. Eu acho que a gente começou, né, muito cedo. Principalmente pra mim. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando tudo começou, né? Então... Eram expectativa, coisas que a gente criava, e correr atrás de instrumentos, sem dúvida, foi uma das coisas mais difíceis. Eu lembro bem dos nossos primeiros ensaios, sem prato na bateria, só com os tambores que tinha lá no CIEP. As referências que a gente tinha também, né, da galera daqui, que era a galera do rock mais velha. Isso aí também acho que a gente vai falar certamente. Mas essa parte dos instrumentos, eu acho que tem uma história que eu não consigo esquecer. Foi até na casa do Danilo, que ele tava tocando a Bolt Aguil. Pô, eu lembro bem, velho. A gente tava no comecinho mesmo. A gente tava ali só caminhando. Vocês estavam aprendendo as primeiras notas. Eu fico encantado com essas histórias, cara. Quando eu fico lembrando, é muita coisa boa que vem na cabeça. E aí, uma história que eu tenho pra contar, Eric falou aí da expectativa, do sonho, né? E eu sonhava na época que a gente ia ser a banda mais nova a tocar no Rock in Rio. E tipo, aí depois de muito tempo, né? Agora, foi no começo do ano, conversando com o Eric, eu descobri, não, cara, Eric também achava isso. Sim. Era muito noiado. Mas ainda dá tempo. Quem sabe a gente não pode ser a banda mais velha a tocar no Rock in Rio. O grupo mais velho. Pra quem não sabe, antes da gente começar a introduzir mais os assuntos, primeiro eu vou dar algumas apresentações aqui. Primeiro, pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Spotify, siga a gente no Instagram e no Facebook quando o podcast for lançado, tá? Todas as nossas redes sociais são Tubarão Podcast. Segundo, para meio que apresentar os membros da banda hoje em dia, né? Tem eu no vocal e na guitarra. Tem o João Bastos, que ele faz o papel lá de baixista e toca sax tenor. O Eric, que é o percussionista, né? O Lucas Barbosa, que ele é percussionista e cantor. E temos o Antônio Neto, que também é um dos nossos guitarristas. E desses membros aí, o mais novo, que é o Luquinha, né, não estava nas nossas histórias anteriores, né, porque ele entrou esse ano. E as nossas histórias anteriores, quando envolve esses 4 que eu acabei de falar aqui, cara, é só coisa bizarra que tem, só coisa bizarra. E a banda do Activate, posso falar isso, ela é em volta de histórias bizarras. Toda a nossa trajetória tem umas histórias bizarras. Posso falar até aquela primeira história da nossa primeira apresentação, né, Danilo? Não, por favor. Essa então eu vou deixar um pouquinho abafado. Então, mas... eu conto. Vamos lá, sem censura. Eu conto. Eu queria que o Eric contasse do ponto de vista dele. Só algumas coisas. Que aí depois você complementa. Pô, cara. Sem citar nomes. Não. Esse dia eu falei com o Botelho sobre essa parada, cara. Eu lembro bem que depois que aconteceu, eu cheguei até pro Danilo e falei: Danilo, nunca mais vou tocar com você. Mas como a gente tá falando, entendeu? A gente romantiza bem isso, porque foram momentos legais da nossa adolescência, da nossa infância. Mas, pô, aquele dia a gente ficou boladão, né, cara? Tava dando tudo errado. A corda da guitarra arrebentou.
E teve Se eu que não me explodir engano. em alguém, né? Cara, a gente já correria, não tinha prato. O pessoal do terceiro ano gastando a gente. Caraca. Eu lembro exatamente disso. O pessoal Mas, pensando, pô, acho que hoje a gente tem vocês que são rir nossos disso, sucessores. A gente tem que rir disso. Fazer um paralelo aqui é como se fosse uma partida de LoL. São 5 que jogam, mas é sempre o caçador que é o culpado. No caso, aquela época, o nosso caçador, pelo amor de Deus, Mas ele aí- sofreu. Essa ruptura que teve que fez, né? Meio que nascer a Deactivate ali. Mas depois eu voltei como guitarrista e detonei tudo e ninguém cumpriu a promessa, todo mundo tocou comigo. Foi mesmo. Até eu abandonar a banda de novo pra tocar em Madalena. Cara, porque, tipo, eu vou contar agora meu ponto de vista. Cara, eu era aquela pessoa ali que, tipo, não era, tipo assim, uma grande coisa, mas eu tava num estádiozinho lá, um pouco mais acima, não querendo me vangloriar, claro, mas acima por conta de que eu já tinha feito coral na igreja antes. Então, as pessoas às vezes olhavam mais pra mim do que pros outros, né? E aí, aconteceu que o rapaz que tava ajudando a gente na época, né? Porque ele olhou pra gente, olhou o pessoal lá cantando e tal, e jogou em cima de um só a parada. Só Não podia que- fazer isso. Não podia fazer isso, porque ele não pode mudar uma coisa que, tipo assim, se ele não ajudou antes nos ensaios, ele não podia ter mudado nada na hora do show. Mas a gente era criança também, né? Pois tipo, e esse rapaz aí, ele toda hora ficava meio tenso, né? Tipo, eu não sei se eu quero entrar mais, eu não sei se vai dar certo. E a gente confiantão lá, tentando animar. E não ia pra frente, meio pra frente. E acabou que a batata explodiu no meio do show. Então, deu tudo errado, não deu errado antes, mas deu mais errado ainda no meio do show. E, cara, eu lembro que aí depois, quando acabou tudo, o pessoal lá falando, e agora, o que vai ser do projeto? Como é que vai ser essa parada aí? Pô, gastei meu dinheiro nisso, naquilo, como é que vai fazer essa parada aí, cara? Era o que eu tava juntando na semana, já que a gente era moleque. Mas eu vou falar uma coisa, por a gente ser novo e por fazer parte da nossa história, a gente lembra muito mais disso. Eu garanto pra vocês que, tipo assim, apesar da gente ter passado vergonha, foi muito mais... Isso tá muito mais na nossa memória do que na memória das pessoas já passou. E eu tenho certeza que, tipo assim, quando falam de banda Deactivate, lembrou muito mais da exposição do balão do barro, tipo, no auge, nos momentos bons do que nos momentos ruins. Porque a imagem que ficou, que eu vejo, é essa. De vocês tocando, na época eu já não fazia parte da banda, de vocês tocando na exposição de balão do barro, e mesmo lutando ali, eu vejo muito mais que a Deactivate lembrada pelos seus grandes momentos do que pelos seus piores momentos. Tem isso. E eu vou até pedir pra Eric comentar sobre uma parada aqui que eu acabei de lembrar também, e você citou aqui, mas eu ia citar depois, mas vou citar agora. Eu lembro que, tipo, a Deactivate tocou na exposição com muito suor, muito sacrifício, a gente conseguiu tocar na exposição e tal. E no outro ano, a Deactivate praticamente parou, né? A gente parou, deu um tempo e tal. Só que os membros da Deactivate entraram no projeto de violão que já existia da escola, que era o Tocando em Frente. Todos entraram, né? E eu queria ver esse ponto de vista do Eric, como é que era, né? Porque, tipo, um ano a gente tava lá como banda Deactivate, banda de rock e tal. Outro dia a gente tava com um projeto de violão e tal, na mesma exposição. Cara, eu sou crítico, cara, quanto esse ímpeto que a gente tinha como banda e ter acabado de forma tão rápida, entendeu? Certamente não ia ser algo tão extraordinário a ponto de se tornar, né, a banda mais nova do Rock in Rio, mas eu tinha, assim, sei lá, eu tinha muita ideia de que a gente poderia ter dado mais certo, enfim, não vai chorar o leite derramado. Quanto ao Tocando em Frente, cara, sei lá, eu vou falar assim de uma forma lúdica, eu acho.
porque eu sentia que a Deactivate era nossa, entendeu? E o Tocando em Frente não era, entendeu? E nem devia ser. Eu não tô falando que a gente devia ser os donos e tal. Eu tô falando que, tipo assim, como era uma coisa à parte, fora da gente, não era assim tão intenso. Pô, 2013 a gente indo pra lá, nem almoçando, a gente ficando lá praticamente a tarde toda no valão. Era mais gratificante, né? A gente montou o palco, né? Porque nem era um palco, era um desfile, você lembra? Era um camarote lá de desfile. Era um camarote, né? Então, pô, aquilo ali pra mim, eu acho que mesmo se a gente voltar um dia e fizer uma porrada de show, aquele vai ser um show, cara. Vai ser, tipo assim, pra lembrar sempre na minha memória. Coisas que lembrando que, tipo, a Deactivate, ela hoje não está, tipo assim, apagada, né? Nós estamos um pouco de fora por conta de pandemia e tal, mas estamos ainda com nossos projetos acústicos aí rolando, tanto que temos a parceria com a Pro Caminhos, né? E, isso, tipo, outra coisa boa também, segue a Pro Caminhos também nas redes sociais. E, cara, eu vejo que é uma chance da gente, pelo menos, ter uma sombra daquilo que a gente almejava um dia, sabe? Agora já com uma cabeça mais séria, né? Agora já com todo mundo mais maduro, né? Mais responsável também. Sim, sem dúvida, cara. Mas sobre esse paralelo que o Miguel fez, só para concluir, entre a Deactivate de 2013 e o Tocando em Frente de 2014, eu sinto que, tipo assim, é óbvio que pra mim eu queria que a Deactivate tocasse todo ano na exposição. Foi uma coisa que marcou também a gente, Tocando em Frente, eu lembro da Madalena também. Enfim. Exatamente, Tocando em Frente Madalena. Mas eu vou tratar sempre com mais carinho, entendeu? A Deactivate, sempre. Cara, porque, tipo, se você for ver, foi a gente que criou, né, cara? A gente que teve um suor, a gente que teve aquela parada de correr atrás de corda em cima do show e tal, correr atrás de ensaio na sua laje, polícia parando. E a gente vai chegar nessa história. Que agora vamos chegar nessa história já. Só pra gente finalizar essa coisa mais metódica, né? Mais coisa contemplativa da nossa Deactivate. Né? O que eu posso dizer assim. Só a gastação. Pra gente começar a falar das histórias de gastação mesmo. Eu queria dizer assim, a perspectiva de cada um agora em questão do que a Deactivate pode significar para vocês, tipo, daqui aos mesmos 10 anos que a gente teve aí desde sua idealização. Qual o que é o sentimento? O sentimento que você pode guardar, que você vai guardar mesmo daqui a 10 anos depois que a gente for tomar esse assunto de novo. Muita coisa boa, acho que minha adolescência não faria sentido, cara, se não tivesse esses momentos com vocês, com o grupo, né, com a ideia de banda que a gente teve. Não só isso, eu acho que também isso molda o caráter, a forma que a gente vê o mundo e as pessoas. Parece assim, não, mas que coisa boba, era uma banda, mas sério mesmo, cara, coisas que... Como a gente viveu num momento tão intenso, numa adolescência assim tão, o que eu gosto de dizer assim, tão jovial, que é aquela juventude mais explícita mesmo. Eu acho que esse sentimento jamais assim, vai ser esquecido, entendeu? Eu acho que vamos ter filhos, netos, se pá, a gente vai falar com eles isso. Porra, olha essa foto, a gente tocando lá em Valão. E teve outro show também, no Alto, pô. Acho que foi no final de 2012. Que foram só 3 3 integrantes, né, no caso? Isso. Foi eu, você e o Felipe. Ele insistiu e ele tocou. Então vai ter, velho. Vai ter pra sempre, entendeu? Só... Diz aí, Danilo, o que você acha disso também? Pra mim, cara, o sentimento de ter feito parte da Deactivate é como se tivesse, sei lá, ganho um Interclasses. Um campeonato. Interclasses é o quê? Um campeonato de futebol, Interclasses que não vale porra nenhuma. Só que como eu nunca fui.
Só que como eu nunca fui bom de bola, eu nunca ganhei interclasse, mas eu fiz parte da bandinha de rock da escola, então já é uma coisa que é muito marcante. É um privilégio. Cara, eu vou agora dizer por mim, né, que praticamente de todos aqui, eu fui o único que permaneceu na área de música e arte, né? Então, eu posso dizer, cara, pra mim, se não fosse a Deactivate, eu não estaria trabalhando, não estaria fazendo os meus projetos aí, né, cara? Sem a Deactivate, eu não descobriria qual era o meu verdadeiro dom, que é música. Sem a Deactivate, eu não descobriria muita coisa sobre mim. Então, eu posso dizer que a Deactivate me ajudou muito no meu caráter, me ajudou muito em ser o que eu sou hoje, me ajudou muito em desenvolver tudo que eu sei hoje. Então, pra mim, a Deactivate sempre eu vou carregar em qualquer lugar que eu vou apresentar, em qualquer lugar que eu vou dar aula, pra qualquer pessoa que for dar aula, até mesmo no teatro que eu tenho que me apresentar e tal, eu vou levar um pouco da Deactivate por causa que ela me ajudou muito no que eu sou hoje em dia, cara. Muito bacana, velho. Bem, agora vai começar a lacração. Vamos falar um pouquinho Vamos falar um pouquinho aí, né, sobre aquelas histórias que ficaram na nossa memória, tanto boas quanto ruins e tanto engraçadas, né? Por onde vocês querem começar, gente? Eu tô com uma aqui bem fresca na minha cabeça, velho. Pode perguntar. Que a gente tinha... Que a gente, primeiro, velho, a gente era aquele moleque chato. Hoje, uma coisa que eu lembro e fico meio assim, caralho, velho, o que eu fiz, velho? Foi ficar batendo meio que de porta em porta, pedindo coisa emprestada pra quem tinha as coisas. E nem saber, tipo, e como a gente era moleque, né, tipo, de 13 a 15 anos, acho que Miguel era mais velho que 16, né, Miguel? Eu tinha 16 pra 17. Mas a gente não sabia o quanto que as coisas custavam, velho. Graças a Deus que isso nunca aconteceu. Mas eu lembro de uma vez, tipo, a gente não tava com nada, não tava com caixa de som, eu tava com pouca guitarra, violão que a gente pegava no CIEP, que o projeto que ensinava violão no CIEP emprestava pra gente, e a gente conseguiu um baixo. A nossa maior dificuldade era conseguir um baixo, era muito difícil, porque tinha pouco baixista na cidade e os poucos que tinham não emprestavam, velho. Aí, por um milagre, o rapaz que tocava baixo, que na cidade emprestou o baixo pra gente. Eu lembro disso muito fresco aqui, foi aqui em casa. Não lembro se o baixo tava ou não tava desafinado. Eu só lembro que Miguel virou assim, não, vou afinar esse baixo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aí o baixista da banda, o João Bastos, virou pra Miguel e falou, você não vai afinar não, você não vai afinar nenhuma, porque esse Instagram aí, quem que pegou o baixo emprestado? Aí eu não lembro se a gente tocou com o baixo afinado, se a gente tocou com o baixo desafinado, velho. Mas eu fico pensando, a gente pegou caixa cara, velho. Caixa de som emprestado, velho, que poderia valer tipo 3 mil conto, velho. Imagina se a gente queima uma parada dessa, velho. Liga errado. Lembrando que a gente era bem moleque, né? Não tinha muita responsabilidade. Muita coisa. Não tinha desconfiômetro, isso que a gente não tinha. Eu lembro também, no nosso show no Valão, tinha uma mesa de som, cara, enorme, aquelas mesas de som mesmo, que o cara deixou, ele falou assim, quem é o cara que faz o som de vocês? E a gente tinha o Parmalat, o João Lucas, que nem sabia, cara. E a gente falava que ele era o produtor de som. Aí, meu Deus, aí o cara, vai então, toma, jogou os cabos em cima dele. Eu falei, caraca, mané. Aí nesse caso aí, tipo, é aquela coisa, se a gente pede uma coisa emprestada a uma pessoa, se estraga, a gente tem a obrigação de pagar. Mas se a pessoa oferece uma parada emprestada pra gente e a gente estraga, a gente não tem obrigação de pagar. Nesse caso aí, meu amigo, se acontecer alguma coisa, a culpa era exclusivamente do cara que jogou o som de cabo em cima do Camalate, velho. A mesa de som, rapaz, deve ser uns 7 mil, mano. Cara, eu vou lembrar de uma história, cara, muito, muito longínqua, né? De quando a gente estava começando a montar
a banda, né? E tipo, tinha uma pessoa no nosso colégio, né? Quando teve aquele rompimento da banda e tal, conversamos 4 pessoas, né? Entre 4 pessoas, assim, entre os membros lá, ó, vamos fazer uma banda assim, sabe? Mas você não pode ficar falando pros outros não, senão eles vão querer roubar a nossa ideia, né? E aí, a gente falou entre si isso. Só que teve uma pessoa que a gente chegou e falou por fora, só pra falar assim, ó, nós estamos fazendo isso, mas por favor, você não espalha não, senão vão querer roubar membro da gente. Né? E a gente contou pra essa pessoa e tal. E a pessoa falou, não, minha boca é um túmulo, você não vai contar pra ninguém. Deixar tranquilo. E aí, num dia depois, chega um rapazinho lá que tocava guitarra pra mim, pra Danilo, e falou, vocês estão com uma banda nova aí, né, rapaz? Uma tal de Deactivate, né, que vocês criaram. Pô, que bacana. Pô, esse nome é maneiro, né? Rapaz, muito antes mesmo. Eu me lembro, antes da banda existir. O sentimento já existia. Quando o Eric tava na 6ª série e eu tava na 7ª. Aí Eric estudava de tarde e eu estudava de manhã, velho. E a gente começou a conversar, tentar montar. Aí, tipo, eu lembro que eu e Eric queria começar a guardar dinheiro pra comprar bateria. Aí, é verdade. Aí Eric tava com R$5 e falou, não, eu dou 5, você dá 5 e aí a gente vai juntando. Aí tava com R$5 e ia ficar guardado comigo o dinheiro. Só que Eric falou, ó, tem 2 irmãos aí que não precisam saber que a gente tá juntando dinheiro pra comprar bateria. Uma bateria. Né? Aí o que aconteceu? Ele virou, só que eles não desgrudavam de Eric. Como é que eu ia pegar o dinheiro com o Eric pra guardar? Eu falei, Eric, deixa comigo. O Eric foi, me entregou o dinheiro na frente dos dois, e os dois aí um dos dois, bem curioso, pra que esse dinheiro aí? Aí eu já meti, já cheguei e falei assim, esse dinheiro aí é pra comprar maconha da Flórida, velho. Eu lembro, cara. Velho. Eu lembro disso. Mas deixa eu concluir só essa parte aqui. Aí chegou e falou dessa parada e tal. E aí ele reúne um cara que sabia tocar tambor. Esse rapaz que tocava bateria e tocava guitarra, quer dizer. Resolveu um cara que tava tocando tambor. Um cara que participou da nossa banda, né? Saiu depois, tava naquela treta lá. Que deu no primeiro show. Que tinha tudo. Ele tinha tudo, pior que a verdade. Tinha ele comprou tudo. Ele comprou tudo e botou o nome da banda de La Fúria, foi isso? O Coach, agora eu não lembro qual das duas. Queria ser banda Fúria, mas aí... Aí fizeram até página no Facebook, compartilharam pra um monte de pessoa lá, amigo de fora e tal. E as pessoas de fora, tudo cagaram pra ele. Cara, tadinho. Tadinho, cara. E aí, sabe o que é pior? No tempo que cagaram pra ele, foram dando moral pra nossa banda. Pois é. Mas aqui a gente consegue perceber que tudo se resumia por ego. Se a gente tivesse menos ego, a gente tivesse uma visão na época de tentar somar e não dividir. Talvez seja por isso que não deu certo. Mas eu acho também, não vou ficar pesando nem chorando leite derramado, mas também faltou uma instrução de uma pessoa mais velha. Eu também acho. Não digo que precisaria de oportunidade, porque oportunidade a gente sempre teve pra tocar, mas a gente nunca teve uma pessoa mais velha pra virar e pra tá ali no ensaio com a gente. Isso que faltou. Faltou muito aquela parada de alguém chegar, pelo menos dar uma instrução pra gente, né? Falar assim, não é por aqui que começa e tal. Porque eu lembro que quando a banda Deactivate acabou, acabou, tivemos aquela parada de hiato e tal, e fomos todo mundo tocando em frente. Uns 2-3 anos depois eu toquei em frente também, deu uma quebrada e parou. E aí eu entrei com uma banda que tocava de tudo. Sertanejo, rock, pop, rap, um monte de coisa, né? E aí lá eu vi qual era a diferença de quando você tinha alguém assim mais experiente, mais cabeça pra ajeitar o que a gente era, né? E tipo,
não era uma pessoa assim, super cabeça, né? Então, cara, naquela época não era uma pessoa super cabeça. Porque, tipo, era a mais velha do grupo, mas ainda era que nem a gente, né? Tava ainda naquele processo de tentar organizar as paradas e ver o que pode sair daquilo. Tanto que hoje eu conversei com ele, e ele falou, cara, se a gente tem a cabeça de hoje tocando naquela época, eu tenho certeza que essa parada ia dar mais certo. Diz aí, Pô, sem dúvida. Eu falo também, cara, que falta muito incentivo. Aí seria, tipo, uma crítica interna aqui do nosso lugar onde a gente vive. Não estamos aqui para falar disso, mas eu sinto que isso também é o que mais pesava. Por exemplo, em 2013, a gente tocou de graça. A gente pagou praticamente para tocar. Porque teve todo um custo de viagem, mesmo não tendo pago para ir, mas a gente, foi com fome, teve que comprar coisa para comer lá. Eu fiquei lá o dia todo, eu lembro disso. A corda do João arrebentou. Então, a gente nunca teve um incentivo, um espaço próprio para poder fazer um som. A gente nunca teve, assim, pessoas que, mesmo não estando ao lado, eu não acho que essa... Nem se fosse alguém para ter um carro para poder levar. Não, isso não. Tipo assim, eu não sou muito essa ideia de que a Deck de Verde precisava ter pessoas mais velhas junto com a gente. Eu acho que tinha pessoas incentivando a gente a estar tocando, tá liberando um espaço, entendeu? A gente tinha o CIEP, mas depois de um tempo não pôde ter mais. Então a gente tinha, assim, espaços muito improvisados, como eu já falei da questão da polícia, que é uma parada séria, a gente ri, mas se a gente tivesse um espaço pra gente ensaiar e pensar o grupo, porque talento, o Miguel principalmente tem pra caramba. Então, eu não me coloco como talentoso, não, porque eu sou malandro pra caramba. Mas eu quero aqui ressaltar aqui uma coisa sobre talento. Além do Miguel tem o talento, mas também tem o esforço, porque eu cansei de muitas vezes entrar na casa de Miguel pra chamar ele pra jogar, pra fazer vários tipos de coisa, e ele, não, eu tenho que aprender essa música aqui. E tipo, o tempo que eu poderia... E aí eu jogava sozinho, jogava com o Miguel. Sim. E aí, também. E aí o tempo que eu estava ali jogando videogame, que eu não me arrependo não, foi muito divertido, eu gosto pra caramba de jogar. Miguel ali desenvolveu o talento dele. Eu falo muito das aulas que teve em 2015, 2016, que foi o instrumento de sopro. Eu dormia, cara. Eu vinha do valão, 2016, né? Eu vinha do colégio e em vez de ir pra lá aprender música, eu dormia, porque, tipo assim, sei lá, pra mim era mais vantajoso dormir. Então, hoje eu sou doido. Eu vejo trompete, eu acho, sensacional. Eu fico, eu queria aprender. Mas também me sinto assim mais à vontade, entendeu? Acho que eu sou um cara muito malandro. Pra música, então, porra. Pois mas, eu também sou malandro. Mas falta incentivo no alto. Eu queria voltar nas histórias, porque vocês fizeram me lembrar aqui muito engraçado. Que o nosso amigo, né, da banda mandou eu lembrar. Vamos lá. Um abraço, Neto. Abraço, Neto. Por Lucas, por Bastos. Parmalat, Pedro, todo mundo. O Bastos também, o Lucas, todo mundo. O Parmalat também. Enfim, Pedro, por que pareça, também, ele ajuda a gente, principalmente a parte de compor, né? Mas eu vou falar sobre essa história, não sei. O que acontece? Eu agitei o palco, fiquei lá, a duras pernas lá, e o Danilo tava lá, que ele tava trabalhando com outra coisa lá na exposição, e ele me viu fazendo as coisas, ajeitando, pegando som, fazendo um monte de coisa, né? Eu cheguei tardão em casa, e tipo, quem me trouxe foi o motorista da feitura que trazia a banda toda, né? E aí, estamos indo lá, sentou o João na frente, aí do meu lado esquerdo tava o Eric, do meu lado direito o Neto. Nós estávamos no meio da estrada, nós vimos uma estrada roxa, pelo menos. Aí, ele lá na frente, o João Bastos começou a olha, ó, passa ele. Citando lá o motorista da prefeitura, passa ele lá, vai, passa que você consegue. E aí, quando ele tava
prestes a passar, ele pediu a baqueta emprestada pra Eric. Aí botou a baqueta pra fora e começou a remar. Eu lembro. Começou a remar. Cara, do carro. O cara do carro ficou pé da vida, rapaz. Ficou muito nervoso, velho. Tá entrando na rindo lá geral, no dentro do carro. O motorista entrou na brincadeira também, isso que foi maneiro. E aí, então, depois, a gente tava passando, o cara tava sedento, querendo passar a gente, né? Aí chegou assim, dessa vez, João Basso falou assim, então vai geral pega a baqueta aí, ou vai com a mão mesmo e faz o remo. Só pra provocar esse rapaz. Eu lembro. Aí, tá bom. Ele lá, querendo passar, ele passou o nosso carro, né? Aí, geral falando, tá vendo? Ele tá puto. Ele abriu o carro, ele abriu a janela do carro e mandou um dedo do meio pra gente. Eu lembro, cara. E depois ele tava lá na festa. E na verdade ele foi ver o nosso chão. Acho que eles estavam na barraca. Ele tava na barraca, isso aqui. Caraca, mano. Foi muito foda. Aquele show foi... E eu vou lembrar, cara, como a gente tá lembrando aqui, eu acho que foi uma semana depois do show nosso lá no Valão, que a gente fez a Feira de Ciência. Inesquecível. A ONA BCD. Não, isso foi bastante tempo depois. Não, foi não. Foi não? Foi uma semana depois, pô. Foi nessa época mesmo. Essa aí teve doer meu de milhão, velho. Caraca, foi muito bom. Esse dia eu me senti do rock. Em Valão também. Mas nesse dia... Conta a sua história da bateria no meio dessa parada aí. Baqueta, né? Fui fazer uma virada, o tom já tava solto, tanto que no Valão eu só usei um tom, né? Aí eu falei, não, vai dar. Vamos segurar aqui. Fui fazer a virada, bum! Cadê o tom, meu parceiro? Tudo escuro na sala. Cadê o tom? Cara, por sorte era a última. Qual era o tema da feira dessa sala aí da Feira de Ciência? Só pra... Ai, meu Deus. É o que me dá mais vergonha. Opa! Sabe qual era o tema, gente? Pra vocês que estão ouvindo a gente. O tema era drogas. Caiu na emboscada já. E aí o objetivo daquela sala, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Era simular a sensação de você estar drogado. Exatamente, isso aí. Mas você tem uma ideia de como a gente era bom. Mas foi. O que acontece na onda de você tá doidão? Aí, eles passavam pela sala escura, né? Aí via, um cartaz falando sobre o que o cigarro faz, o que a maconha faz, o que a cocaína faz, né? E o que a Deactivate faz. É basicamente isso. Exatamente. Cara, até hoje eu fico lembrando dessa parada aí por conta do que rendeu depois entre a banda. Porque pra gente conseguir o som, só o som pra aquilo tudo, porque naquela época chamamos um guitarrista convidado. Porra! Teve guitarrista convidado? O Felipe, ele fez uma participação com a gente, aquele DJ. Na real ele tocava com a gente, né? Mas... mas ele tocava, mas não tocava, né? Que a gente sempre mas foi antes ou depois do Valão? Foi depois do Valão. Foi na sexta-feira, depois do Valão. Aquela época ali a gente já tava uma semana depois, sexta-feira, uma semana depois. Isso. Né? Aquela época ali a gente já tava começando a amadurecer, né, cara? Tanto que depois até todo mundo tocou junto no Tocando em Frente. Quem não tocou no Tocando em Frente não tocou porque não quis. É verdade. Tava oferecendo todo mundo. Rapaz, pra vocês que não sabem como é que é o projeto Tocando em Frente, eram cerca de 20 violões e eu na voz, né? Fazendo tudo lá. Depois foi diminuindo um pouquinho, né? Reduzindo e quando mais das pessoas, né? E aí acabou o projeto com 5 só. Você que tá ouvindo isso aí no corte, a gente vai deixar o link do vídeo, de algum vídeo do grupo Tocando em Frente na descrição. Exatamente, vamos deixar aí nas descrições aí de todas as nossas redes sociais, beleza? Lembrando da
da música autoral, né, da Deactivate, que é o Até Quando Esperar. Que tá no YouTube. Praticamente é autoral, mas realmente a Deactivate tem música autoral, tá? Sim. E estamos aí projetando para poder lançar em algum momento aí nas nossas redes sociais. Pode procurar depois, que no nosso Facebook já tem uma palhinha dela, tá? A música se chama Canção à Mercê. E é só você procurar aí, Banda Deactivate. Vai deixar também os links aí da Banda Deactivate no corte ou na íntegra aí pra vocês, beleza? Beleza. E falando em grupo tocando em frente aqui, também não poderia deixar de falar do Rafael e mandar um salve pra ele. Pô, eu tenho que agradecer muito ao Rafael, porque ele investiu muito em mim em todos os sentidos, cara. Realmente eu posso dizer que sem ele eu não estaria na metade do que eu tô hoje. Mas numa outra ocasião a gente convida o Rafael e faz o Tubarão Podcast Histórias do Tocando em Frente. Exatamente, isso aí. E quanto mais a gente vai falando aqui também, porque já estamos chegando aqui já perto do nosso fim, pelo horário aqui, mas eu queria também ressaltar um pouco, falar também que, tipo, a gente tá falando dessas histórias aqui e a gente já falou que a Deactivate nunca foi um mar de rosas, né? Por conta do que a gente teve que caçar, pegar, tal, sim, correr atrás, né? E é bom ver isso do ponto de vista de Eric, principalmente. O quanto que você acha que a Deactivate influenciou, principalmente nessa nova molecada aí que tá no alto hoje, porque eu vejo que tem gente que olhou pra gente. Realmente, parece que não, mas teve gente que olhou pra gente e tá usando isso de modelo. Pô, sem dúvida, cara. Ano passado a gente ganhou presentes, né? Presentes do rock and roll, que foram o João e o Léo, que são dois moleques também que estão... Não, principalmente o Léo. O João é a parte, mas o Léo, principalmente. Super amarrado, né, no rock and roll, assim, nessas ideias que a gente tinha. Porque eu sempre falo mesmo que eu era rockista, cara. Eu era aquele cara que falava que só rock era cultura, que as outras bandas, que os outros ritmos eram todos ruins, e ficava gritando com meu irmão que ele ficava ouvindo funk. E os meninos, os meninos têm muito isso enraizado, e tem essa ideia de banda, de conjunto também. Mas aí esbarra naquela parada que o Danilo já tinha falado, que é a questão de maturidade, entendeu? Mas é uma questão da idade, então pra mim tá assim, legal. Eu acho muito legal, mano. Mas também eu quero deixar aqui claro que não são só o João e o Léo também, mas também eu tô falando assim também, quero também citar, né, por causa que isso foi durante a parte mais roqueira da Deactivation, né, porque hoje nós estamos um pouco mais acústico, mas... a época rockista passou um pouquinho, mas naquela época nós tínhamos gente que olhava pra gente e queria ser roqueiro. Eu posso dar um exemplo aqui do próprio Saulo, cara. Ah, tá. Você tá falando do período da Deactivate ativa. Não, também. Quero falar um todo. Não, pô. Principalmente com o Saulo mesmo, ele sempre fala que quando via a gente assim no Facebook, naquela vez que a gente foi lá, ele achou que a gente era porra louca mesmo. Todo mundo muito doido. Drogado, só rock and roll e não fazia nada da vida. Então, realmente, isso aí tem a questão da imagem, né? Aí a gente entra em... E eu queria ressaltar aqui o povo que criticava a gente, mas queria ser a gente. Um beijo pra vocês. Muito. Um beijo pra vocês. Um beijo pro povo. Mas, tipo, o que eu posso falar, tipo assim, agora olhando pelo meu ponto de vista, né? Cara, eu vejo hoje essas pessoas que olharam a gente, ou ridicularizavam a gente, ou olhavam pra gente e falavam, cara, que maneiro e tal. A gente fazia a mesma coisa com os outros. Eu posso citar aqui a Go Back, né, que a gente se inspirava demais na Go Back. A La Tormenta aqui do São Sebastião do Alto, né, com Pablo Neves, Davi, Fabrício, Guilherme, que é o nosso
desenhista, né? É o cara Nosso que faz desenhista nossas e artes. compositor. E compositor. É isso. Tem o pessoal mais antigo também, mas antigo até pegou o back, né? E eu só Sim. fico você que você é do alto e é jovem. Não deixe de morrer, estamos à procura da quinta geração. É isso aí. Exatamente, não queremos deixar essa cultura que a gente tem, por causa que, querendo ou não, gente, tá? O Alto, ele tem muito talento aqui dentro, tem muitas pessoas talentosas. E eu sei que tem gente aqui que só precisa de um empurrãozinho. E eu aqui tá querendo dar esse incentivo pra você que tá ouvindo a gente. Vai na fé que vai ser uma coisa boa pra você. E se precisar de ajuda, nós estamos aí. Ah, sem dúvida. A gente não vai cometer o mesmo erro que cometeram com a gente. Bem, É isso aí, cara. É isso aí. Agora, pra gente dar uma finalizada, né? Eu gostaria primeiro, né, de citar alguns momentos assim, o momento que mais marcou pra cada um de vocês ali, o momento da Direct que mais assim te impactou, te marcou tanto que você fala, esse momento eu gostaria de repetir. Quem vai começar? Você mesmo, Eric. Pode ser Miguel, já que Eric é o Eu? convidado. Pode ser Miguel, já tá. Eric, Cara, teve tantos momentos, cara, em especial, tá? Mas eu vou num momento que a gente tava em primeiro contato com o palco praticamente. Porque, tipo, Danilo e eu éramos da Deactivate, né? E o Eric tava lá só pra assistir. Mas tava no final do teatro, né? Danilo tava recebendo seu certificado, eu já tava na turma maior, né? Já tinha não, meu não certificado. foi isso não. Foi nessa parte não? Eu não fiz teatro não. Ah, é verdade. Nessa parte você não tava fazendo. É verdade. Essa parte você não tava fazendo mesmo, não. Aí tava num. Foi na minha. Foi isso mesmo. Foi na minha entrega de certificado. Tava lá e a gente tava com uma guitarra de um amigo nosso. Eu não lembro agora de quem é, realmente eu não vou lembrar. Mas era uma guitarra azul. E aí chegou lá, eu e Danilo, a gente já tinha umas músicas ensaiadas já e tal. Já tínhamos uma coisa bacana. E tipo, foi o nosso primeiro contato com o palco. Pegamos um cara lá, X, que sabia tocar carrom, Eric ainda tava observando pra aprender, né? E aí chegou eu e Danilo cantando Pedra Letícia no palco. Cara, a gente se sentiu o astro do rock. Não foi. Eu vou contar essa história junto com você, Miguel, porque sinceramente era exatamente essa história que mais me marcou, velho. Fico feliz da história que mais te marcou também, ser a história que mais me marcou, velho. Foi eu, você e Netinho, cara. Você tava ali no Comes e Bebes da formatura e eu, Netinho, esperando pra gente ensaiar depois disso, já era tarde. E aí o Rafael, sempre dando oportunidade pra gente, falou: toca aí no som do Centro Cultural. Aí ele pegou, botou, você tocou guitarra, né? A gente tava tocando baixo, né? Tocava baixo na época, a gente tocou, cantou Pedra Letícia, cantou Ana Júlia, né? Cantou. Eu não tava, cara, não tava. É que eu realmente não lembro quem tava lá, mas eu sei que tinha algumas pessoas assistindo lá que não eram do teatro. Mas só que eu lembro que aquele momento foi tão marcante porque foi praticamente o nosso primeiro contato com o palco, assim, de verdade. Sem uma vergonha, entende? Tocando real mesmo, tocando bem, sabe? E corda do baixo arrebentou. É verdade. Isso aí tem todo show, cara. Antes de Eric falar a parte dele, eu só quero falar o seguinte: se vocês quiserem parte 2 disso aqui, porque tem muito mais história ainda pra contar, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, falem pra gente nas nossas redes sociais do Tubarão ou nas nossas próprias redes sociais, que a gente chama o Eric de novo e chama mais alguém da Deactivate também pra falar mais coisas, tá? Enfim, Eric, diga aí o que você quiser. Rapidinho, e chama mais alguém, e a gente só não chamou mais alguém pra esse podcast porque realmente é o primeiro podcast, entende? Então a gente ainda tá pegando o ritmo, tá vendo como é que faz as coisas. E futuramente talvez a gente faça até com a banda toda, quem sabe. Exatamente. Vamos Fala aí, Eric. Acho que a história que mais me marcou... vamos ver... Foram tantas coisas legais, cara. É muita coisa, cara, né? Eu gostava muito dos ensaios na casa do Miguel ali em cima.
eu acho que aquilo ali é meio que um patrimônio da banda The Activate. Pra mim, aquilo ali, sempre que eu moro perto, né? Então, sempre que eu olho, me bate muitas lembranças. Então, eu acho que hoje eu não assim, moro mais nessa casa, né? Mas aquilo... essa antiga casa. Mas assim, eu acho que as lembranças mais legais que eu tive da banda foram ali. Coisas boas, coisas ruins. O nosso vídeo, né, foi ali o que a gente tem registrado musicalmente. Os dois vídeos, tem um vídeo tocando Should I Stay or Should I Go e tocando o Plebe Hood. Cara, Eu quero contar uma história específica, né? Aquela coisa que tocou mesmo, que foram as visitas policiais. Eu acho que a gente tem que fazer no próximo podcast só assim, curiosidades. Pô, eu tava aqui pensando nisso, falando, porra, será que a gente vai encerrar o podcast sem contar da polícia, velho? Não. Então vamos contar. Mas tem muitas outras. É verdade, por causa que, tipo, se a gente contar essa história toda também, porque ela envolve muita coisa além só da polícia. Coisa. Não, vamos lá. Mas olha só. Teve uma vez que a gente tá ensaiando e a gente quis levar alguma coisa. A gente quis levar a bateria pra algum lugar. E o Miguel caiu da escada com surdo. Caraca, eu lembrei agora, mano. Ai, meu Deus. Vou falar um negócio. Essa história da polícia vai ficar na parte 2, mas essa parte do surdo aí eu tenho que contar, gente. Não, vamos contar a história. Vamos contar a história da polícia, porque pode sim. Porque na parte 2 vai ter mais gente, vai ter mais histórias. Pode ter certeza que vai ter mais história pra contar. E também vai ter o ponto de também, né? Então tá, vamos dar uma introdução mais ou menos. Vamos contar a história. Tipo, que eu tenho que contar pelo menos a introdução pra gente depois se encaixar na história. O que acontece, tá? O que acontece, tá? Estávamos nos preparando para o show em Valão do Barro, na exposição 2013, né? Só que o que acontece? Não era só uma banda que eu estava gerindo naquela época, porque tinha projeto entre eu, Danilo e Fabrício e o João Baixo, Guilherme, pra cantar lá na exposição também, como se fosse uma banda secundária. Não, exato. Era La Tormenta, meu amigo. Era La Tormenta. Praticamente, era a volta da La Tormenta, né? Vamos dizer assim. Respeito. Com integrantes novos, né? E aí, o que acontece? A gente sempre foi muito mal organizado. A gente sempre foi muito, assim, não tinha noção de qualidade de som, não tinha noção também do que poderia acontecer, né? E eu morava num local que tinha muitos vizinhos, assim, ajuntados num lugar só, sabe? E tinha repartição pública na frente também. E tinha uma repartição pública, exatamente. Aí o que acontece? Teve uma dessas casas aí, tinha uma senhora, eu não sei como é que tá o estado dela, mas não é um estado bom, né? E o humor muito menos. Aí o que acontece? A gente tava praticamente ensaiando assim, um dia ensaio, um dia não. Porque naquela época eu tava me formando, já tava no processo de me formar, e também eu tava fazendo um curso em Nova Friburgo, que é uma cidade que é mais ou menos 1 hora daqui de São Sebastião do Alto, né, Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Estávamos ensaiando, fazendo essa rotina, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, faltando mais ou menos o quê? 1 semana ou 2 semanas? Eu não lembro agora. Mas detalhe, só que eu quero botar os detalhes assim. A rotina da banda The Activate era um dia sim, um dia não ensaio. Mas no dia que a The Activate não ensaiava, era o dia do ensaio da La Tormenta. Isso aí que eu ia falar. Então todo dia tinha som. Todo dia tinha um barulho diferente. E aí, quando a La Tormenta não ensaiava, eu e Miguel ainda ensaiavam, tocando guitarra e tocando bateria, porque a gente queria até fazer uma audição, né? A gente tá com um projeto aí de arrumar um cantor de fora, né? Não deu muito certo, mas era um projeto bem bacana. Não deu certo que eu virei crente, mas isso é outra história. Isso vai outra história também, vai pra outro podcast. Mas enfim,
O que acontece? Aí estava na minha casa, como sempre, nós ensaiávamos na minha casa. Exato, né? Fazendo tudo lá, no mesmo horário, tudo certinho lá. Só que com aquela desorganização de moleque, né? Não sabe quantos volumes vai colocar, não sabe quantas coisas vão fazer. A gente só queria passar as músicas, aprender e vai. Limpar o som, tudo mais, assim, pra gente falar assim, ó, tá certo, é desse jeito que vamos tocar. A gente não tinha muita noção, né? Aí, a gente fazendo isso, teve uma vez, né? Eu acho que já era faltando umas 2 semanas. A polícia vai lá na minha casa. Chega 2 policiais, sobem minha escada, mesmo assim, invadindo mesmo, fala assim, parou. E vieram falar, quem é o dono da casa aqui? Quem é responsável pela casa? Eu falei, eu sou o único aqui que é da casa, né? E mora, né? Na época eu tinha 17 anos, estava pra fazer 18, né? Aí, cheguei lá, os policiais chegaram pra mim e conversaram, né? Que, rapaz, teve gente reclamando aí, porque o som tá muito alto, não sei o que, o som tá chegando não sei aonde, e aí é melhor você parar, porque senão vai dar isso. Aquela lenda toda de policial, né, que todo mundo já tá ligado como é que é. E eu fiquei pianinho, né, não tinha mais o que fazer. Mas eu lembro que a gente podia tocar baixo, pô. A gente tinha falado que podia tocar baixo. Podia tocar baixo, isso aí. Mas eu cheguei e falei, ou a gente toca mais baixo, sem som, ou a gente vai, né? Para de e tocar. paro de Vai tocar. ter que parar, né? E aí o que a gente decidiu? Vamos parar para não ter nenhum problema, né? Já estavam retirando essas coisas. Chega meu pai em casa, né? Posso assumir daí? Pode. Então, o pai de Miguel fala o quê? Quem te parou? Nada, não sei o quê. Aí seu pai não gostava de não sei quem. Seu pai deduziu que era não sei quem que denunciou. E o que ele fez? Não, vocês... Primeiro, a polícia não tem aparelho pra medir o não sei que som. Ele falou amperagem. Sim, mas tá certo. Ele falou amperagem, mas é decibéis. Ele falou, a polícia não tem aparelho, eles mediram. Aí todo mundo, moleque, né? Vamos discordar de salsicha? Não vamos discordar de salsicha. Não mediram não. Então, salsicha é o apelido do meu pai, tá? Eu vídeo do pai de Miguel. Então, primeira coisa errada. Segundo, eles entraram aqui na minha casa sem minha autorização. Aí o que aconteceu? Vocês vão tocar. Aí eu só lembro que o salsicha fez. Pegou uma cadeira de praia, acendeu um cigarro, falou, mete bronca, mete som, toca aí. Calma aí, ainda vai chegar na segunda vez. Aí ele se esticou, pegou um cigarrinho e ficou fumando ali e aumentando o volume da caixa aos poucos. E uma caixa de som era minha. Meu Deus do céu, eu lembro disso. Sim. E aí eu tava já com medo de dar uma merda. E aí, tipo, vou levar minha caixa de som pra casa. Aí o Salsicha não deixou. Não vai levar merda nenhuma pra casa, não. Aí fica aqui. Aí ele pegou e aumentou minha caixa de som no máximo para que Miguel usar. Mas calma. Aí eu fiquei com 2 medos. Primeiro, da polícia voltar. E segundo, da minha caixa queimar. Mas calma, mas cara, pior que, tipo, essa foi a primeira vez, né? Dando uma semana de ensaio, eles voltaram, sim, cara. Sim, lembra que eles voltaram? Tava lá. Aí, a segunda não teve ensaio da La Tormenta, não. Mas nesse segundo, cara, o que acontece? Aí chegou lá, a polícia falou, mas pô, a gente já falou com você, não sei o que, pô, tem que dar uma cooperada aí. A primeira coisa que um dos nossos integrantes chegou e falou assim, chama seu pai, Miguel, chama seu pai. Eu falei, calma, não. A gente vai fazer uma parada aí, tá? E aí eu falei, vamos diminuir o som. Falei, Eric, toca mais leve, bota uns paninhos, não sei o quê. Aí a gente pensou, pô, vai dar nada, né? Mas aí não contamos que meu pai ia chegar mais cedo do trabalho. Meu pai chegou e começou a falar, o que eu tô tocando baixo? A polícia veio aqui de novo. Aí meu pai chegou, pelo amor de Deus, ó. Aí ele foi lá na assistência social e falou assim, se for vocês que dedaram, vocês vão se ver comigo. Começou a gritar um monte de coisa, xingando pra caramba. Um ódio mesmo.
E aí a gente ficou meio apreensivo. O pessoal falou, vamos continuar ou não, gente? E agora, cara? O que vai fazer, velho? Aí eu lembro que, tipo, nessa vez foi bem tenso, por quê? Porque aí eu pedi, eu não sei se foi eu ou se eu pedi pra outra pessoa. E lá na outra vez, fui eu, agora eu lembrei. Eu pedi, ó, vocês ficam tocando aí, eu vou lá no outro lado da rua pra ver se chega o som. Eu não chegava. E não chegava, né? Rapaz, a gente era muito maluco pensando que, tipo, pô, o som vai chegar do outro lado. Não, nós estamos errados, não sei o quê. De certa forma, agora falando um pouquinho mais sério, tem aquela coisa de perturbar a paz e tal, e a gente era muito novo pra saber disso, então, de certa forma, nós tínhamos a nossa parcela de culpa. Mas também, a gente tem que saber que, pô, cara, chamar a polícia já é meio tenso, né? Eu acho que tudo é conversado. É. E se você parar pra pensar, ninguém chama a polícia pra parar um bar que toca em horário de serviço 2, 3 horas da tarde, assim, dia por semana. A gente era moleque, a gente era criança e tal, mas... Não, mas exatamente por isso, só porque criança vai tomar essa medida... Mas é por isso que eu acho, pô, não tinha muito que fazer chegar a esse ponto. Mas é isso então, gente. Por enquanto, né? Essas são as histórias que a gente tem apresentado. Tem muito mais histórias da Deactivate aí pra contar. Muito mais histórias pra gente tá conversando aqui, falando com vocês. E primeiro eu quero agradecer a participação do nosso Eric. Muito obrigado, Eric, por estar aqui. Por você ter aparecido aqui, feito a sua participação. Quero falar aqui com vocês um pouco sobre as nossas redes sociais, né? Você pode seguir as nossas redes sociais, só você precisar aí, Tubarão Podcast. Nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, não, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Spotify e também estamos aí com projetos muito bacanas, muitas coisas legais aí para vocês que queremos informar, queremos levar para vocês. Eric, fala aí o que você quer sobre suas redes sociais, seus projetos, dá o seu recado aí. Beleza, eu só vou concluir lá aquela nossa história da polícia. Eu acho que, como eu já tinha feito uma crítica sucinta ao alto e essas coisas, eu acho que é muita coisa daqui da gente, entendeu? 3 horas da tarde não é uma hora pra polícia parar um ensaio, por mais que esteja ruim. Ninguém ali é músico, ninguém ali podia falar porra nenhuma, então desculpa, pra mim, a minha opinião é essa, é que ninguém tem que... Não podiam interferir, entendeu? 3 horas da tarde, não. Agora falar dos meus projetos, cara, eu tô hoje muito mais voltado para a área literária. Eu tenho o Procaminhos, que é a minha página no Instagram, onde eu compartilho os textos tanto meu como de outras pessoas, assim como outros movimentos artísticos, culturais, e faz também, né, parceria com a banda Deactivate, e vamos estar caminhando aí, final do ano, vamos ver se a gente consegue caminhar com os nossos projetos autorais e os medleys, que estavam sensacionais, aliás. Exatamente. Vocês têm muita coisa para ver da banda Deactivate aí, tá? Não, pô, a gente vai marcar isso no final de semana para fazer um som. E agradecer, cara, vocês, pô, pelo espaço também reservado aí pra gente poder trocar essa ideia. Isso daí a gente costuma sempre falar, né, na mesa de bar, ou quando a gente tá junto, então é um papo recorrente. Todo mundo, acho que até quem anda com a gente... Isso aí é um detalhe que eu gostaria de ter falado lá no começo, eu esqueci. Sério mesmo, até as garotas com quem eu saio, uma das primeiras coisas que eu falo é da Deactivate. Não, cara, Né, pô, aquela coisa de, deixa eu te mostrar um vídeo aqui. Eu não conheci minha namorada por causa propriamente da Deactivate, mas eu conversando com ela... Desenrolou. Depois que eu conversei com ela, eu falei, não, você era aquela menina que assistia os shows da minha banda de Madalena. Aí ela, não, você é aquele menino que tocava com os meninos de Madalena, a gente já se conhecia, né? E aí então, Eric, deixa suas redes sociais aí para as pessoas te seguirem e tal.
Segue o Eric Campanucci no Instagram, o @procaminhos, que é a parte mais, né, artística, né, literária. E é isso, a gente tá aí caminhando mal ou bem nesse momento tão, né, tão difícil. Então, trocar essa ideia aqui é muito bom. E é isso, cara. Vocês podem deixar embaixo aí as minhas redes sociais aí. Tem o Twitter também, que eu só posto bobeira, mas... Sim, vamos deixar suas redes sociais aí na descrição aí do YouTube e os locais. Valeu. Danilo, quer deixar algum recado? Queria agradecer ao Eric, dizer que o podcast é seu, as portas estão sempre abertas. Quando você olhar o tema e quiser participar do debate, é só avisar a gente que as portas vão estar abertas. Queria agradecer você que assistiu a gente, seja pelos cortes, seja na íntegra no YouTube, você que está seguindo a gente, você que está apoiando esse novo projeto. A gente ainda está aprendendo, a gente ainda é meio fuleiro, a gente está aprendendo a fazer podcast, assim como a The Activate estava aprendendo a tocar em 2013. Espero que vocês gostem, sugestões de temas, sugestões de convidados, qualquer tipo de coisa, é só mandar mensagem, a gente vai estar lendo e avaliando com bastante carinho, tá bom? Isso aí. E quer deixar suas redes sociais, Danilo? Tubarão Podcast, né? As redes sociais do podcast. Vem à loja, Atualize Informática, se puder dar uma força no Instagram, Atualize F, e no meu Instagram também, Danilo F Gamer LOL, nas demais redes sociais, Danilo Oliveira. Se você quiser também dar uma olhada no meu canal do YouTube, que já está desativado há mais de 5 anos, você pode ir lá, Home of the Game, vai ver gameplay de um menino de 17 anos com um computador velho, com narração do Eric. Narração do Eric, né? Quem sabe a gente não volta. Opa! Eu tenho muito projeto para divulgar, então por isso que eu me deixei por último, tá? Mas eu queria primeiro agradecer ao Eric, né, por ter aceitado aí o nosso convite, por estar aqui junto com a gente, por ter compartilhado todas essas histórias que nós vivemos aí e tal, por participar do nosso primeiro podcast. Muito obrigado, Eric. Todas as redes sociais do Eric vão estar aí nas descrições. Todas as redes sociais do Danilo também vão estar aí nas descrições. E as minhas também vão estar aí, como eu vou falar aqui agora também para quem estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Bem, pode seguir o meu Instagram, né? @Miguel Schenkel, você pode seguir lá. Pode seguir também, eu tenho Snapchat, eu tenho TikTok também, você só pesquisa lá, Miguel Schenkel. Eu também participo de 2 ministérios de música católica também, que eu gostaria que vocês seguissem no Instagram. Um é o Ministério São Bento, só você pesquisar lá, @Ministério São Bento. E também o Ministério Acura Nossa Senhora Rosa Mística, só você pesquisar lá no Instagram, @Ministério Acura NSRM, beleza? E também você seguir todas as redes sociais do Tubarão Podcast, só você pesquisar Tubarão Podcast no Facebook, Instagram e Spotify. Beleza? Tranquilo? Então, muito obrigado a todos que estavam nos ouvindo. O quê? Diz. Redes sociais da banda da Activate. Verdade, quase esqueci disso. É. Segue também as redes sociais da banda The Activate, vamos deixar também na descrição, mas pesquisa aí, no Instagram e no Facebook, e Twitter também, banda The Activate, tá? No Twitter, estamos com planejamentos muito bacanas aí sobre músicas autorais e lives, mas precisamos do apoio de vocês, então vai lá e nos segue, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado para você que nos assistiu, um grande abraço para cada um de vocês e tamo junto, falou! Valeu! Fala, suas sardinhas. Tudo bem com vocês? É o seguinte, se você ouviu esse corte ou esse trecho aqui do YouTube, seja onde for, não se esqueça de deixar sua curtida, seu like, seu gostei, se inscrever no canal e seguir o Tubarão Podcast nas nossas redes sociais, o podcast mais brabo dos 7 mares. Isso aí, tamo junto, falou!